Fala espartanos e espartanos, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês aqui, porque eu tava dando uma scrollada no perfil do Fernando Arroio e eu vi uma postagem bem interessante que ele comentou sobre o Regan Grimes, que está há 7 semanas para poder competir no Texas Pro, um show que ele vai constantemente, ele gosta de competir nesse show, e aqui nessa atualização de shape dele, há 7 semanas, ele está com 128 quilos. O Regan Grimes é um cara que eu particularmente sou muito fã do shape dele, principalmente quando a gente dá uma olhada no desenvolvimento de costas que ele tem. Na minha opinião, ele tem uma das melhores costas quando a gente olha no quesito de volume, no quesito de detalhe, no quesito de o quão seco as costas dele aparenta da Open. Eu acho que poucos atletas na Open conseguem ter umas costas para poder competir com ele. Talvez eu acho que, pensando rápido aqui, sem gastar muito tempo, eu acredito que só talvez o Derek Lunsford tenha costas compatíveis com a do Regan Grimes para poder bater de frente. Só que bodybuilding você não julga apenas por um conjunto muscular, você tem que analisar o conjunto como um todo. Então você tem que ver como que essas costas vão estar junto com o ombro, junto com o braço, junto com a parte de frente do corpo. Tudo isso é avaliado e não é um bloquinho separado que você vai avaliando parte por parte, vai dando nota, aquilo que tiver a maior nota, no final das contas é o que vai acabar levando o título. E é esse o grande problema do Regan Grimes, porque na minha opinião ele tem essas costas que, igual eu falei pra vocês, eu considero absurda, uma das melhores que a gente tem hoje na categoria Open. Ele tem uma linha de shape que também é uma linha muito boa, só que no final das contas ele acaba devendo em volume quando ele fica de frente. Quando você vê ele do lado de outros atletas, até por ele ser um atleta um pouco mais alto, ele acaba faltando muito volume para poder bater de frente. Então às vezes ele fica do lado de um atleta menor, como é o caso, por exemplo, do Shaun Clarida, que ele já perdeu alguns shows pro Shaun Clarida, que é um cara de 80 quilos que compete na Open ali pesando seus 86, 87, e o Regan Grimes com 120 quilos conseguiu perder pro Shaun Clarida. Por quê? Porque o Regan Grimes precisa de mais volume para ele poder ficar um pouco mais impressionante, já que ele é um cara um pouco mais alto. E além disso, ele também acaba pecando muito no condicionamento. Sempre ele vem meio retido, com um pouco de água sobre a pele, então isso também, na minha opinião, tira muito da estética dele. Só que, olhando atualizações de shape mais recente dele, a gente pode observar que pelo menos a impressão que passa, lembrando sempre que aqui o fisiculturismo não se julga por foto de Instagram, se julga no palco, mas a impressão que eu tenho, sendo um cara que acompanha praticamente todos os shows que o Regan Grimes vai, então eu tô sempre vendo atualizações de shape dele, a impressão que eu tenho é que ele conseguiu melhorar o seu volume, parece que ele conseguiu colocar músculos onde ele precisava, principalmente aqui a gente pode observar que a dorsal tá saindo um pouquinho mais, a gente pode observar que o braço tá melhor, o ombro tá melhor, a gente pode observar também que as pernas, que é um ponto fraco dele, parece ter mais volume, só que sendo honesto com vocês, há 9 semanas para poder competir, eu acho que ele ainda tá um pouco atrasado, mas ainda tem tempo para poder tá secando, lembrando que isso aqui é só percepção minha, eu não entendo merda nenhuma, é só a minha opinião que não vale de merda nenhuma, porque eu não escolho quem vai vencer ou quem vai perder um show de fisiculturismo, tô apenas passando a minha sincera opinião para vocês aqui, que não vale de absolutamente nada, assim como a sua. Então não guarde a sua opinião apenas para você, deixe a sua opinião aqui nos comentários, comenta, que eu quero depois estar lendo todos os comentários de vocês pra gente ter um debate saudável aqui nos comentários. E bom, outra questão que eu queria comentar com vocês sobre o Regan, é que eu acho que ele é um cara que ele é aquela eterna promessa, muito parecido com o caso que a gente tem do Brandão, que é um cara que a gente vê que desde muito cedo ele tem apresentado um potencial absurdo, ele é um cara que tem uma estética absurda e falta colocar volume nos lugares certos para ele conseguir entrar e se consolidar dentro de um top 10 da categoria Open do Mr. Olympia. No caso do Regan, eu acho que o que fez com que ele perdesse alguns anos de evolução foi a questão da indecisão dele em relação a qual categoria que ele iria competir, porque quando ele ganhou o Procard dele, ele tomou a decisão de ser um Open, aí ele ficou fazendo toda uma preparação para ser um Open, só que a Classic nesse período foi se tornando cada vez mais popular, foi se tornando cada vez mais rentável, caindo cada vez mais no gosto do público, e o Regan foi lá e tomou a decisão de competir na Classic. Ele foi um excelente Classic, ele conseguiu ganhar sua vaga para o Mr. Olympia, competindo no Mr. Olympia em pouquíssimo tempo. Só que isso, na minha opinião, acabou atrasando um pouco desse desenvolvimento muscular que ele poderia ter tido nesse tempo, então fez com que ele tivesse perdido ali uns 2 anos que ele poderia ter feito um trabalho mais sólido dentro da categoria Open. Aí depois ele correu atrás, foi começar
começar a trabalhar na categoria Open, ele pegou um coach que ele não estava tão afim de trabalhar ali, o coach falava várias coisas que ele era meio preguiçoso e tudo mais. Depois ele foi começar a trabalhar com o Milo Sarcev e ele começou a acertar o shape dele, começou a colocar o volume que ele precisava, mas ainda não conseguiu acertar na finalização. Esse cara, na minha opinião, se ele conseguir acertar na finalização, eu acho que ele tem shape para poder estar com certeza classificado dentro do top 15 do Mr. Olympia na categoria Open, mas se ele conseguir apresentar algumas evoluções que a gente pode ver que aparentemente ele está apresentando, eu acho que ele tem shape para talvez entrar no top 10 da categoria Open, na minha opinião, porque mesmo que ele tenha alguns defeitos em relação ao volume comparável com outros atletas, a estética dele é uma estética muito boa e as costas é muito impressionante. E eu pelo menos já escutei muitos árbitros comentarem que quando você tem um impasse na categoria Open entre dois atletas, normalmente o desempate vai ser a pose de costas, e o Regan então ele é favorecido por isso, porque ele tem uma pose de costas que é muito forte, que é muito imponente. Então na minha opinião, e eu gosto do cara assim, eu acho o shape dele muito interessante, eu torço por ele para que ele consiga se colocar dentro desse top 10, mas eu também controlo a minha expectativa, porque eu já criei muita expectativa em cima dele, e ele acabou não atendendo essa expectativa que eu mesmo acabei criando, mas eu acredito que ele é um cara que pode sim apresentar grandes evoluções nesse ano, então vamos acompanhar de perto aqui para ver qual que vai ser o shape que ele vai apresentar agora nesse show que ele vai competir no Toronto, e depois, se ele conseguir a vaga dele, que eu acredito que ele vai conseguir, porque eu tava dando uma olhada por cima no lineup ali possível do Toronto, não tá tão difícil, eu acredito que ele pode conseguir a vaga dele, depois a gente vai ver como que ele vai no Mr. Olympia. Mas bom, foi esse vídeo, um pouquinho mais curto aqui, só pra manter, né, a rotina de vídeo aqui todas as semanas, essa semana. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixar o seu like também, caso você tenha gostado do conteúdo. Se tem alguma coisa que você gostaria de passar um feedback aí, criticar de forma construtiva, deixa aí nos comentários que eu sempre vou estar lendo todos os comentários de vocês. Agradeço demais sua companhia até o final desse vídeo, falou e até o nosso próximo vídeo.